Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço a presença de vocês aqui para a gente fazer essa troca de experiências, essa passagem, essa conversa, essa visão sobre esse tema tão relevante, né? Que é o advento aí da inteligência artificial chegando ao público em geral. Eu sou Paulo Vitor Braga, eu sou gerente de pré-vendas aqui na Future. O Bruno Lima faz parte da minha equipe e vai estar também fazendo uma breve apresentação para vocês. E nós contamos hoje aqui com o Leandro Moretti, da empresa Darktrace, uma das grandes empresas da Future, uma das grandes parcerias que nós temos para detecção, resposta a incidentes e também nos auxiliar para essa resposta a essas demandas provenientes da inteligência artificial, dando essa contribuição para a geração de novas ameaças e também como utilizar essa inteligência artificial para poder detectar e responder essas ameaças. Então, dou as boas-vindas aqui ao Leandro Moretti e ao Bruno Lima, que vão estar nos ajudando na tarde de hoje, vão estar nos colaborando conosco nessa hora que nós vamos conversar juntos aqui. Como diz o título, né, do nosso encontro, Webinar Segurança na Prática, nós vamos conversar, passando um pouco da visão da Future, como é que ela vê essa demanda, essa dificuldade e esses desafios do usuário, da necessidade que ele tem de fazer determinados acessos e também as ameaças que acabam imputando risco nesses acessos, nessas necessidades de utilização de trabalho do dia a dia dos usuários. O Bruno Lima vai conduzir essa apresentação baseada na visão da Future, e depois o Leandro Moretti vai estar desenvolvendo um pouco o tema, né, sobre a inteligência artificial potencializando as ameaças e, sem dúvida nenhuma, fazendo uma demonstração da solução para a gente, que é o horário que a gente mais aguarda nesses encontros, tá bom? Então, deixo em aberto aqui para o Bruno Lima, para ele começar a apresentação dele, e também aviso que, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, podem deixá-las aqui no Q&A, que eu vou estar observando, e no final da apresentação eu vou estar compartilhando para que o Bruno e o Moretti possam estar respondendo essas perguntas. Bruno, fique à vontade, uma boa apresentação para vocês. Perfeito. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar Segurança na Prática. Como o Paulo Vitor comentou, faço parte do time de pré-vendas aqui da Future e hoje falaremos, né, desse tema tão relevante, né, e onde o tema desse webinar é: você sabe quais são as novas ameaças potencializadas pela inteligência artificial e como combatê-las, né? Então vamos começar com uma contextualização, né, um panorama atual dessa visão, dessa segurança para o usuário de modo geral. Em seguida, a gente fala um pouco de ameaças, e aí o Leandro Moretti entra, né, para complementar, trazendo a visão da plataforma da Darktrace, que vai ajudar a elevar esse nível de segurança com relação a essas ameaças cibernéticas. Então, né, falando de panorama atual, a gente tem aí a transformação digital, né, que vem acelerando, fazendo com que as companhias, né, adotem tecnologias cada vez mais e vão cada vez mais para o mundo digital, né? E a prova disso é a adoção, né, crescente aí de nuvem, como por exemplo, né, para ter escalabilidade, mobilidade, né? A gente tem aí, né, nos últimos anos aí mais fortemente, né, a adoção, né, de dispositivos móveis, notebooks, por aí vai, né, para seja dentro da companhia, seja fora dela. E o trabalho remoto aí como uma realidade, né, que está aí e é sem volta. Então, para que os usuários eles acessam de qualquer lugar as informações dentro desse todo ecossistema das companhias, perfeito? E por outro lado, né, a gente tem alguns desafios inerentes a esse ecossistema de transformação digital, de nuvem, né, tecnologias, mobilidade, né, que primeiro, né, com todas essas tecnologias, com todo esse ecossistema, a gente tem aí, consequentemente, o crescimento da superfície de ataque, né? E aí as ameaças cada vez mais sofisticadas para explorar essas diversas superfícies de ataque. Uso de informação aí, no passado a informação ela estava ali muito bem protegida dentro do perímetro, dentro das companhias, porém hoje
é bem diferente, né? A gente tem informação aí no dispositivo, no e-mail, né, na nuvem, e por aí vai. Temos as legislações aí que vêm regulamentar esses acessos, essas informações, né? E por último, né, temos aqui, né, a escassez de mão de obra, né, para operacionalizar todas essas tecnologias, para manter, né, essas tecnologias protegidas, esses usuários protegidos, o que a gente tem visto aí de modo geral são equipes bem enxutas para operacionalizar tudo isso, e isso é um grande desafio. E o que esses usuários, né, de um modo geral, eles precisam acessar, né, pessoal? Primeiro, né, um e-mail, né, e ferramentas de colaboração, né, essa tradicional ferramenta aí que continua sendo bem utilizada até hoje, né? Então, usuários precisam acessar e-mails, ferramentas de colaboração para interagir. Acessar, né, websites, hoje quase tudo está na internet, então eles precisam, né, faz parte do dia a dia deles acessar essas aplicações que muitas das vezes têm sites que não são seguros. Acesso, né, a aplicações web para, né, acessar os recursos da companhia, né, executar os seus trabalhos aí nas diversas aplicações que estão cada vez mais na web, né, fazendo seus logins com suas credenciais. E por último, né, acesso ao ambiente corporativo, né? A gente tem aí uma grande força de trabalho, né, remotamente, porém muitas empresas ainda, né, utilizam o modelo híbrido, né, então tem informações dentro da companhia, tem sistemas armazenados ainda dentro da empresa, na nuvem, então tem um modelo híbrido e existe essa realidade, né? Acessar o ambiente on-premise, na nuvem, por aí vai. E falando um pouco aí do comportamento humano, né, a gente tem aí, né, o usuário, né, como a gente sempre escutou falar, né, um dos elos mais fracos aí da segurança, né. E por que disso, né? Trago aqui alguns exemplos, né. Primeiro, né, o usuário ali recebe um e-mail de que ele não conhece ou sobre um tema que ele acha interessante, ele: "Ah, eu vou clicar", né. Então ele achou interessante, vamos abrir esse e-mail. E aí vai lá, contém um link malicioso, contém um arquivo malicioso. Outro caso aqui também, né, são ataques, por exemplo, utilizando engenharia social, onde o atacante faz perguntas, né, para aquele usuário e ele começa a compartilhar essas informações que são sigilosas, né, seja pessoais, seja da companhia. Um outro caso, né, que vem crescendo muito são aplicações, né, aplicativos, né, que contém malware, né, então recebe um link ali, olha esse aplicativo, né, que vai te ajudar a executar determinada função, editar uma imagem, criar um vídeo, e aí o usuário vai lá, acha legal, faz o download daquele app e compromete o dispositivo pessoal, o dispositivo da companhia. Um outro vetor muito utilizado, né, é com campanhas aí de prêmios, né. Então, olha aqui, ganhe um iPhone, né, mas me passa aí suas credenciais, me passa a sua senha, e aí ele vai lá, né, e cai nesse golpe. Então, de um modo geral, é por esse motivo que a gente fala que, de fato, o usuário é o elo mais fraco, né. E, atrelado a isso, a gente tem, né, as ameaças aí iminentes, né, principalmente aí, né, o recebimento de conteúdo malicioso, né, como do tipo ransom, né, crescendo cada vez mais. Phishings, né, sofisticados, né, e desenvolvidos através de inteligência artificial, né, que se assemelha aí à escrita humana de fato, isso tem crescido muito. Roubo, né, e vazamento de credencial. E aplicativos e websites fraudulentos e maliciosos, né. Então, se faz necessário aí soluções de controle e proteção, né, para que em caso, né, de um recebimento de um link malicioso ou de envio de um link para download de um aplicativo, esses usuários eles, né, não caiam nesse golpe, né, ele não clique naquele link, ele não baixe aquele arquivo para causar de fato um incidente crítico para sua companhia e acarretar, por exemplo, num vazamento de informação, um vazamento de dados. E como que a gente torna esse elo mais seguro, né? Utilizando, né, primeiro,
né, proteção aí, tecnologias, né, de proteção avançada contra ameaças no e-mail, né? Então é importante utilizar plataformas, né, soluções, como aqui o Leandro Moretti vai apresentar, para de fato ir além, né, da segurança tradicional de e-mail, com tecnologias baseadas em conceito SaaS, né, que vai aplicar controles de segurança aonde quer que o usuário esteja, né, acessando a site e por aí vai. Com múltiplo fator de autenticação, né? Então, em caso de um vazamento de credencial, né, de captura de credencial, esses mecanismos de múltiplo fator de autenticação, eles vão elevar o nível de segurança para impedir que um atacante ele consiga acessar, né, os sistemas da companhia. E por último, né, com soluções baseadas em Zero Trust, né, que vão avaliar a postura do usuário, né, avaliar o dispositivo do usuário e não simplesmente conceder o acesso direto. Né, e principalmente aí, né, com programas de conscientização, né, para evitar que esses usuários eles acessem esses links maliciosos, façam downloads de arquivos e de apps maliciosos. Então é importante, né, dos pontos importantes aí que trata do nosso pilar, né, de planejamento, conscientizar esses usuários. Perfeito? E o que nós temos acompanhado aí no mercado de um modo geral, né? É que o e-mail ele continua sendo, né, o ponto de partida aí para as maiorias dos ataques cibernéticos, né? É um alvo aí cada vez mais explorado, muito explorado, né? Onde o atacante ele usa o e-mail mais como um ponto de partida para ataques, né? Para se movimentar lateralmente dentro dos diversos sistemas da companhia, por exemplo. Segundo, né? O aumento, né, do cybercrime baseado em inteligência artificial, né, é algo que está crescendo, como eu comentei, né, inclusive esse mês nós vimos aí notícia, né, de uma empresa brasileira do segmento da saúde, né, que sofreu um ataque de ranço, que uma empresa que utiliza, né, que possui diversas camadas de proteção, né, processos de segurança, mas que as tecnologias não foram tão eficientes, né? Então, não conseguiu barrar um ataque sofisticado, um ataque que utiliza mecanismos desconhecidos, por exemplo. Então, daí a importância, né, de uma plataforma que vai além do tradicional, né? Então, soluções de e-mail tradicional, por exemplo, não são tão eficientes. Se faz necessário, né, uma plataforma, uma ferramenta que utiliza machine learning, que utiliza inteligência artificial, né, para conseguir identificar essas ameaças desconhecidas e cada vez mais sofisticadas. Perfeito? Então agora eu convido nosso amigo Leandro Moretti, né, para nos apresentar essa plataforma, né, da Darktrace, que complementa, né, a nossa solução de proteção de usuários. Perfeito? Seja bem-vindo, Moretti. Legal, excelente. Obrigado, Bruno, Paulo Vitor, né? Excelente introdução. Deixa eu pegar aqui minha tela e a gente já dá continuidade aqui no tema, tá? Legal. Bom, meu nome é Leandro Moretti, né? Sou executivo de contas aqui na Darktrace. A ideia é estender um pouco mais aí do tema, né? A temática é interessante, né? Então a gente aborda, né, e percebe essa dualidade do termo da IA, né? Então o uso ofensivo, né? O uso defensivo. Aqui na minha apresentação eu vou comentar os dois lados, então reforçar um pouco aqui, né, com alguns números, né, isso que o Bruno comentou há pouco, né, em relação, né, ao cenário ofensivo, né, do uso de IA. Né. A Darktrace é uma abordagem bastante ampla, né, a gente usa, né, a inteligência artificial de forma bastante ampla na nossa plataforma, né, a Darktrace é uma empresa, né, que desenvolveu de forma pioneira, né, uma plataforma 100% baseada em IA, a gente usa, né, melhora, aprimora isso, né, há mais de 10 anos, então temos mais de 8.100 clientes, né, que usam a nossa plataforma diariamente, né, dessa base, né, mais de 40%, né, usa a nossa proteção de e-mail. Então nessa apresentação eu vou dar destaque, né, do que é o Darktrace e-mail, né, e por que, né, de fato essa discussão, essa importância, né, mais uma vez a discussão de e-mail é importante, né, porque mais do que nunca a gente precisa olhar de novo para esse cenário de segurança avançada aqui de e-mail, tá? Né, alguns números interessantes aqui para reforçar um pouco do que o Bruno comentou, né? Então o e-mail ainda é o principal conjunto conjuntivo, né, o sistema conjuntivo das empresas. Então são mais aqui,
né, se olhar aqui só os números de 23, né, são mais de 300, quase 350 bilhões, né, de e-mails aqui enviados e recebidos globalmente, né, o que torna o e-mail, né, o principal vetor de ataque, né, o vetor de ataque preferido dos atacantes, né, que 90%, né, dos ataques ransomware, eles iniciam com phishing, né, um ataque que usa ali, né, a persuasão, né, de um usuário, né, de alguém ali dentro da organização para ter acesso, né, e pivotar isso para algum ataque mais sofisticado, tá? A Darktrace também fez uma pesquisa, né, no começo desse ano e constatou um crescimento, né, muito significativo, né, de ataques mais sofisticados, né, usando e-mail, né? Quando eu falo mais sofisticado, né, é um phishing avançado, né, que já usa, né, o conceito, né, aplicações aqui na prática, né, de uma IA generativa, né, para a confecção de um e-mail phishing, tá? Então, muito se discute, né, os especialistas, né, falam, né, sobre, né, estudam, né, a potencialidade maliciosa, né, de uma IA generativa, né, muito se discute em relação à confecção e criação, né, de código, né, zero day, né, mas o que a gente vê na prática, né, é um uso já presente, né, de uma tecnologia de IA generativa, né, com o ChatGPT para a produção, né, de textos de e-mail, textos persuasivos, né, textos muito bem escritos, né, com textos mais longos, boa pontuação, né, temas interessantes, né, com pesquisa prévia, né, sobre perfis-alvo, sobre aquela empresa, né, trazendo conteúdo relevante, né, que persuade ali o usuário. Né, o usuário vai ter contato, né, com esse e-mail, né, de forma maliciosa, né, e quando ele vem de uma fonte ali, de uma origem, né, de um remetente conhecido, isso se torna ainda mais, o dano potencial se amplia bastante. Tá? Então, a gente combina esse perfil de ataque, né, já usando uma camada avançada, né, de confecção, usando ali um ChatGPT, uma IA generativa, né, com outros ataques já em curso, né, o roubo de credencial, né, ataque à cadeia de suprimentos. Então, muitas vezes, o usuário, né, de uma empresa recebe um e-mail malicioso de um remetente que ele já conhece. Né, aquela identidade, né, daquela empresa parceira, né, que faz parte do seu ecossistema de negócio, que foi comprometida, né, e isso está sendo o vetor de ataque, né, para a sua organização. Né? Se o usuário recebe esse e-mail de um remetente conhecido, né, e já é um e-mail totalmente, né, fraudulento. Tá? Né? Um outro ponto interessante, né, é a visão do próprio mercado. E eu pego o Gartner aqui como um exemplo, né, de entender essa mudança, né, perceber que o ambiente, né, o cenário de cibersegurança para e-mail está mudando, né, a gente está saindo, né, de soluções tradicionais, legadas, aquela abordagem, né, de commodity, né, de uma solução de spam, né, de e-mail gateway, né, para um novo ambiente. Né, as caixas de e-mail já estão sendo migradas para a nuvem, né, cada vez mais empresas estão usando, né, os provedores de nuvem para isso, seja Google Workspace, seja Microsoft, Office 365, né, e o Gartner, né, que gosta de criar novos acrônimos, criou em 2021 um acrônimo novo, né, para a nova seara aqui de soluções de segurança avançada de e-mail, né? E o termo para isso é ICS, né? De Integrated Cloud Mail Security. Né? Então, ele é uma ótica de arquitetura, né? Então, soluções, né, que se integram de forma, né, mais fluida com a camada de e-mail já na nuvem, então via API, via Journey, tem alguns formatos aí de integração, né, que não precisa, né, passar, obviamente, ali para o MX, esse e-mail ser direcionado, né, para a inspeção, é uma integração, né, mais simples e mais fluida, né? E o Gartner também reforça essa questão, né, do uso de machine learning, né, do uso de inteligência artificial, né, e a preocupação crescente, né, com phishing, né, com phishing direcionados, o super phishing, com campanhas altamente, né, nocivas ali, que tem como ponto de partida o e-mail como vetor de ataque, né, mais explorado aqui a camada de e-mail. Tá? Né? E as tecnologias de SaaS, né, elas não são todas iguais. Né? Então a gente percebe essa migração do mercado, né, olhar outros tipos de soluções, né, essa mudança, né, de soluções de e-mail gateway para soluções de SaaS, né, e a Darktrace traz um diferencial importante, né, que eu vou explicar para vocês agora. Vamos entrar aqui no lado defensivo da inteligência artificial, que é uma IA de autoaprendizagem. Né, eu vou explicar aqui para vocês, né, o que torna a Darktrace, né, única no uso dessa abordagem de IA. Tá? Aqui alguns números, né, também de reconhecimento. Né, o Gartner também reconhece a Darktrace como uma solução, né, de SaaS. Né, o Peer Insights, né, são revisões, né, clientes, né, que usam o Darktrace, né, que declaram seus depoimentos, né, satisfeitos da plataforma. A gente tem uma pontuação muito alta de satisfação, né, de clientes da nossa base, né, que usam o Darktrace e-mail. E a gente vai ver aqui um pouco mais detalhe do que é isso na prática. Tá? Primeiro, é interessante, importante entender o porquê da nossa abordagem. Né? A gente fala de IA, de inteligência artificial, né, a gente sabe que é um termo, muitas vezes, né, como buzzword, né, a gente vê esse nome, né, IA usando de forma bastante
abrangente, né, em cibersegurança, mas por que a Darktrace, né, reforça a questão da IA, né, e por que esse tema, esse termo, né, nos destaca bastante? Por causa, né, de uma IA, né, de autoaprendizagem, né? Se a gente quer entender Darktrace, é importante entender o que significa autoaprendizagem. Nada mais é, né, do que eu ter uma inteligência artificial que conhece o ambiente, né? A gente vai num caminho oposto de tecnologias, né, tradicionais, né, que estão focadas na ameaça. Eu vou focar no negócio, né, em aprender, né, o que é uma organização, o que é um usuário, o que é um dispositivo, né, os fluxos diversos ali. Quando eu estou falando de um ambiente e-mail, né, entender o comportamento, né, do usuário no e-mail, como se relaciona com os pares dentro da organização, né, frequência, né, contatos ali de maior frequência, confiáveis, né, como se relaciona para fora, né, como é que ele usa o e-mail, compartilhamento de link, compartilhamento de arquivos, né, padrão de escrita, e tudo isso é parâmetro de uma análise muito profunda da Darktrace, tá? Então, a gente faz uma análise, né, bastante granular, né, do perfil de comportamento desse usuário no e-mail. E quando eu falo de autoaprendizagem, né, eu também estou falando, né, de uma entrega de valor muito rápida, né? Então, eu não tenho a necessidade, né, mandatória imediata de criar regra, de criar políticas, né, de contar com uma assinatura externa, uma inteligência de ameaça externa, essa aprendizagem de IA, de entender o comportamento do e-mail, né, e diferenciar, né, o que é um e-mail legítimo de negócio, né, com e-mail que é potencial malicioso, tem um dano potencial, né, ou mesmo um e-mail, né, que a gente chama de grayware, né, aquele e-mail que impacta a produtividade, né, não necessariamente é algo malicioso, mas é algo que desvia a atenção, é algo que vai tirar a atenção do usuário ali, e a gente sabe que o tempo, né, é escasso para todo mundo, né? Ainda mais aqui na nossa seara aqui de cibersegurança, né, dos times aqui, pessoas que gerenciam cibersegurança nas empresas, mas também dos funcionários, né, do end user, né, que tem o seu trabalho ali comprometido, né, o tempo fazendo filtro, né, movendo e-mails ali que são, né, necessários. A gente olha para isso também, eu vou mostrar isso para vocês logo aqui adiante, tá? Então, a gente está vivendo esse cenário de mudança, né? Tecnologias nativas, soluções de gateway tradicionais, né, já não são mais suficientes, né, elas são muito boas, né, para lidar com ataques genéricos, né, de baixo impacto, mas não são nada efetivas para ataques sofisticados. Aquele dano potencial, né, aquele único e-mail, né, que chega no usuário VIP, né, no diretor, no executivo, no presidente da empresa, né, e persuade ele, né, para fazer o envio de uma informação. Muitas vezes não tem um link, não tem um anexo malicioso para fazer uma validação, mas é um texto fraudulento, é um padrão de escrita, né, que mudou, vem de uma origem legítima, mas é um e-mail totalmente nocivo, e a informação sai por aí, né, um roubo de credencial, né, pode ser iniciado dessa forma. Então, a gente está nesse cenário, né, e a gente compreende, né, um ecossistema mais amplo aqui, né, obviamente, né, de proteção cibernética, né, e o destaque aqui do e-mail é realmente, né, perceber, né, que soluções adicionais não são suficientes, né, a segurança embarcada também nos provedores de cloud, né, também não são suficientes, elas replicam, né, muito do que é uma tecnologia, né, de e-mail gateway tradicional, né, a gente vê também, né, algumas IAs sendo mencionadas, né, esse é um ponto super importante também, né, quando eu falo de IA de autoaprendizagem, eu estou falando de modelos de machine learning não supervisionado, né, uma IA que aprende na prática, né, entende, né, o contexto de negócio e diferencia aquilo que é suspeito, aquilo que é estranho, né, todo desvio de comportamento, ele é um trigger para uma investigação mais acurada, né, feita pela própria IA Darktrace, de entender, né, se aquela nuance, aquela diferença, né, que aconteceu é algo significativo, é uma violação, é um incidente, uma ameaça que precisa ser neutralizado. Tá? Outros mecanismos de IA, né, que é a IA mais generalista, que a gente vê muito no mercado, né, ela usa o conceito de machine learning supervisionado, né, que nada mais é do que eu trabalhar em cima de uma massa de dados treinadas. Tá? Então, eu vou procurar um comportamento anômalo, estranho, em cima de uma massa de dados, né, que já foi pré-imputada, né? O próprio ChatGPT trabalha dessa forma, né? Eu preciso de um prompt, eu preciso imputar a informação, né, prévia ali para ele conseguir entregar algum output. Então, é o mesmo modelo de trabalho, né? Outra analogia, né, de uma IA, de um machine learning supervisionado, é o CAPT, né, do Google, né? Vou acessar um conteúdo de uma página web, aparece aquela sequência de imagens para eu marcar ali onde que eu estou vendo uma bicicleta, uma faixa de pedestre. Né? Depois que centenas, milhares de pessoas fazem, né, essa marcação do que é uma faixa de pedestre, aquela IA, né, do Google passa a entender, né, com alguma variedade de faixas de pedestre, de posição, de ângulo, né, que aquilo de fato, né, é uma faixa de pedestre. Então, nada mais é do que um treino, né, de inteligência artificial. A Darktrace usa isso também, mas a gente usa substancialmente uma IA baseada em machine learning não supervisionado. Tá? Então, esse é um diferencial tecnológico muito importante. Né? A gente vai
entender na prática o que é isso, tá? E essa IA de autoaprendizagem, a Darktrace, né, entrega através de um portfólio de produtos, né? A gente chama esse portfólio de Cyber AI Loop, né? Esse nome também não é por um acaso, né? Então, são os principais ciclos aqui, né, para eu lidar, para a gente conseguir realmente gerenciar o ciclo de ameaça dentro do ambiente, né, dentro de uma organização. Então, tem essa IA, né, presente nesses ciclos, né, são ciclos que se comunicam entre si, né, compreendem suítes de produtos e capacidades diferentes. Então, eu parto aqui desde o princípio, né, de ações aqui preventivas, e quando eu falo uma ação preventiva, eu estou falando, né, de gerenciamento da superfície de ataque, né, a IA Darktrace assumindo a ótica de um atacante, né, olhando o ambiente a partir da internet, né, entendendo a suscetibilidade do ambiente para um ataque cibernético, né, credenciais expostas, misconfiguration, né, vulnerabilidades, né, de ativos que estão expostos. Tá? E qual que é a diferenciação do Darktrace em relação a outras abordagens muito similares, né, que dão esse olhar externo? Eu faço isso continuamente. Né? E além disso, né, quando eu tenho, né, componentes Darktrace, né, dentro do ambiente, né, aí eu já estou falando de detecção e resposta, detecção, né, de mistura local, no ambiente cloud, no ambiente de e-mail, que a gente vai destacar aqui, né, eu tenho essa colaboração entre esses ciclos. Tá? Quando eu conheço o ambiente interno, né, e tenho uma percepção clara da minha superfície de ataque, eu consigo dizer para a empresa, né, quais são os riscos, e não somente os riscos, mas o dano potencial de cada risco. Né, por onde que o seu ambiente pode ser impactado e como que ele seria impactado. Tá? Então, partindo de um servidor externo, né, vulnerável, até onde esse atacante consegue chegar dentro da minha infraestrutura, né? Quais passos, né, de um ataque bem inserido vão ser executados. E a gente mostra isso com essa abordagem preventiva. Detecção e resposta, né, como eu disse, é a inteligência artificial Darktrace dentro do seu ecossistema digital. Tá? Aqui embaixo são as opções, né, de abrangência que a gente tem. Então, endpoint, rede local, redes de OT, cloud, e-mail, tudo isso eu vou olhar em profundidade, uma ótica interna. Então, perceber comportamentos de ativos dentro da rede, comportamentos de usuários no e-mail, né? E isso, né, essa detecção aprimorada que eu tenho, né, de desvio de comportamento, municia minha capacidade de resposta. Microdecisões de IA que vão neutralizar somente e de forma cirúrgica aquele comportamento desejado, aquela característica nociva, aquela violação, e mantendo o comportamento lícito, né, o funcionamento, né, normal do negócio, sem impacto. Tá? E por último tem o RIO, né, que é a cura. A gente sabe que inevitavelmente, né, parte do ambiente, uma parte da minha estrutura, do meu ecossistema digital vai ser impactada, né, como que eu recupero meu ambiente, né, com o máximo de automação possível, né, a mínima interferência humana, né, e trago esse ambiente, né, de volta, né, para aquele T0 antes de um incidente cibernético. Tá? E esse Cyber Loop, né, essa visão, né, de loop integrado, é algo muito único da Darktrace. Então, pela primeira vez, né, uma plataforma, né, que traz, né, desde a visão preventiva até a cura, né, a recuperação do ambiente impactado, né, junto, integrado em uma mesma plataforma, né, através de um feedback contínuo. Né, então, né, a camada de prevenção, ela passa informações, né, para a solução da Darktrace dentro da rede, né, que passa informações de volta para ela. Então, realmente, né, é um loop contínuo de troca, né, de informações entre os pilares, né, que são os mais, né, que são os fundamentais aqui de uma estratégia de defesa cibernética realmente efetiva. E a gente destaca aqui a solução de e-mail, né, que eu vou mostrar aqui na prática para vocês. Acho que a melhor forma da gente destacar os diferenciais é mostrando aqui na prática, né, e eu vou abrir aqui a nossa demo, tá? Então, tem um ambiente de demo aqui, tá? Então, eu tenho, são vários componentes da Darktrace, vou dar destaque aqui na camada de e-mail hoje para vocês. Legal, já está aqui na tela. Bom, essa aqui é a tela principal do Darktrace e-mail, né? E a gente, né, o primeiro olhar aqui que a gente vê é essa visão de tendência, né? Então, de forma simples, de forma bem objetiva, intuitiva, a gente consegue ir direto, né, para as informações que são importantes, né, sobre a saúde, sobre a visão aqui de cibersegurança em relação à nossa solução de e-mail, tá? Veja aqui em destaque um crescimento significativo, no caso aqui de busca, né, o roubo de credencial, né, ações aqui relacionadas a um roubo de credencial, né, um usuário aqui, né, já de alto risco, no caso aqui é a Kate Wilson, então está acumulando, né, muitas anomalias aqui relacionadas a e-mail, e aqui uma visão de tendência, né, então e-mails phishing, né, várias características, né, de e-mails aqui nocivos que a gente vai, né, procurar aqui no detalhe e entender
de forma mais cirúrgica o que está acontecendo em relação à organização, tá? É legal comentar aqui sobre identidade, né? Porque a Darktrace não olha só, né, a identidade de e-mail interna. Eu estou modelando através da IA, né, o meu ambiente como um todo. Então, eu vejo o usuário interno, eu vejo trocas internas de e-mail também, isso é um ponto importante, um diferencial da Darktrace, né, de abordagem também, mas eu também tenho conhecimento das credenciais externas, né, que são aquelas que se relacionam com a minha organização. Então, eu faço a modelagem, né, fim a fim, né, do usuário interno e daquele usuário externo, né, que tem uma troca frequente de e-mail, né, que tem uma relação de confiança, eu entendo esse comportamento de forma muito profunda, tá? Né, outro ponto importante da gente destacar aqui é em relação à resposta, né? Então, quando a gente fala em resposta na camada de e-mail, essa microdescrição de IA, de neutralizar um comportamento anômalo, eu estou falando, né, de realmente, né, ações ali muito granulares, né? Então, desde de uma ação mais contundente, né, que é o hold message, não entregar aquela mensagem para o usuário, né, desde mover para uma lixeira, né, um e-mail que não tem uma ameaça significativa, né, mas é um desvio ali de atenção, não é um e-mail relacionado ao negócio, é que vai desviar a atenção do usuário, eu vou mover para a lixeira. E posso interagir com o usuário em relação a isso. Vou mostrar também aqui na sequência. Né, fazer ações em cima de link, né, entregar um e-mail, né, mas não entregar aquele link, né, que eu entendo que pode levar o usuário, né, para algum local indevido e informar o usuário que eu estou acionando aquele tipo de e-mail. Tá? Fazer uma dupla checagem, um duplo locklink, né, que a gente fala aqui na plataforma. Então, tem certeza, usuário, que você quer clicar nesse link, né, pela característica do e-mail recebida, né, pode ser que seja, né, te leve para algum lugar indesejado. Né? Então, ações assim, né, eu consigo também colaborar, né, com o end user em relação a isso. Né? Strip attachment, eu tirar um anexo, né, do e-mail, eu percebo que aquele anexo tem algum malware embarcado, uma característica ali muito estranha, né, eu entrego o e-mail, aviso o usuário, né, que aquele anexo eu não estou entregando por uma questão aqui de segurança. Né? Converter um anexo, poxa, eu estou vendo que esse anexo, né, tem um JavaScript embarcado, algo muito suspeito. Bom, vou tirar uma foto aqui desse documento, converter em PDF, entregar para o usuário um crédito de risco aqui menor, tá? E deixo, né, e permito, né, que a informação seja entregue, né, que o fluxo de trabalho, né, continue do menor impacto possível. Né, revelar um e-mail que está espufado, né, uma identidade ali escondida. Então, são várias ações diferentes, são micro-decisões de IA que a Darktrace toma, que a IA toma, sem necessidade de configurar regra, de configurar política, né, de configurar e manter regras ali constante na organização. Né? Então, tem esse benefício operacional também. Como a solução aprende com o tempo, está constantemente aprendendo no seu ambiente, eu tenho esse auto-tuning. Eu estou constantemente aprendendo sobre uma mudança de comportamento da empresa, né, de usuários. Né, de repente, né, novos serviços estão dispostos, né, não se utilizava o SharePoint, passou a utilizar o SharePoint, tem links de SharePoint embarcados no e-mail, eu vou aprendendo esse novo padrão de comunicação. Tá? Quando a gente volta aqui para a plataforma, né, então dessa visão aqui em relação a características de ataque, né, essa questão aqui da tendência, eu mostro também essa visão em relação a e-mails não produtivos, né, gray area, assim, e-mails que eu tomo, né, outro tipo de ação aqui no Darktrace, tá? A gente vai aqui no detalhe, né, como que é Darktrace na prática, né, acionando o e-mail, eu vou entrar nessa característica de personificação, tá? Que é um pouco do que eu comentei, né, de um ataque que é bastante sofisticado, difícil, né, de ser barrado com a solução tradicional. Né? O que é personificação? Eu realmente me passar, né, para o outro usuário, né? E a gente vê isso aqui num caso de um ataque bem avançado, né? Aqui é o meu deck de demo, mas é importante comentar que são casos, né, reais, né, de clientes da Darktrace, né, que toparam, né, compartilhar essa informação. Óbvio que as informações estão anonimizadas, não são esses domínios, não são esses usuários, né, não são esses nomes, mas a característica do e-mail é fiel a um incidente, né, que foi identificado pela organização. Tá? Então, aqui é um e-mail, né, cliquei nesse segundo e-mail aqui do Simon para o Steve, né, o Steve é da empresa que a gente está protegendo, né, que é a HoldSync, né, e o Steve recebeu um e-mail com esse título, né, relacionado aqui a um projeto de migração cloud. Né? Então, a gente pensa aquele cenário, e o que é interessante, tá, nesse e-mail? Essas tags aqui, elas são um resumo do que a Darktrace está vendo aqui de informação. Tá? Então, aqui é um domínio que tem relação de confiança, né? Então, a empresa aqui, a HoldSync, ela tem relação de confiança
né, com a empresa aqui do Simon, então é um parceiro de negócio, né, tem frequência de correspondência, então é um correspondente conhecido, né, mas eu começo a ter aqui várias características maliciosas nesse meio, tá? Qual que é a leitura que a gente tem daqui? Comprometimento da cadeia de negócio, da cadeia de suprimentos, né? Então, esse parceiro de negócio da empresa HoldSync foi comprometido, né, e ele está sendo vetor de ataque, né, para a empresa aqui do Steve, tá? Então, aquele que comentei um pouco anteriormente, né? Então, assim, né, o quão complexo é para uma solução, né, mais tradicional separar um e-mail, né, de um remetente confiável, né, de um remetente legítimo, entender que, de repente, né, esse remetente legítimo, né, passa a ser uma anomalia dentro da organização, né, por série de fatores que a gente vai, né, apresentar aqui, e que eu preciso tomar ação em cima desse e-mail particular, porque esse e-mail se tornou nocivo, né, para a minha organização. Então, ele acumula aqui até 100% de anomalia, né, e a ação que foi feita aqui foi uma ação de HELD, né, não entregar essa mensagem para o usuário. E o que é interessante aqui no Darktrace? A gente usa também, né, um processo de linguagem natural na nossa plataforma e a gente sempre vai abstrair, né, aquele technique de lidar com o cibernético, uma narrativa simples e objetiva, né, até o analista, né, mais júnior da operação de segurança, ele consegue ler isso aqui e entender, né, qual que é a dimensão do incidente, né, por que esse e-mail, né, foi neutralizado pelo Darktrace, tá? Então isso aqui está, né, um benefício, né, colateral para a operação de segurança, né? Muitas vezes, né, quem tem experiência em fazer gestão de solução de e-mail gateway, né, só tem aquela questão, né, que esse e-mail foi barrado, esse e-mail é uma ameaça, mas você não tem um contexto, né, de entendimento aqui de por que esse e-mail, né, se tornou nocivo. Né? E aqui eu explico, né? A solução explica, né, o que significa isso. Né? Então ele acumula, né, um alto número aqui de score de anomalia, né? Esse link aqui, né, que foi embarcado no e-mail, que é um link de SharePoint, né, ele é raro, então nunca foi compartilhado, né? Assim, eu conheço as duas partes, conheço como os dois se comunicam, como que a troca frequente e recorrente de e-mails das duas partes, né? E em colocar um link dentro dessa mensagem me chamou a atenção. Algo que não corresponde a tudo aquilo que eu já conheço, né, de normal entre as duas partes, entre o Simon e o Steve. Tá? Então, esse e-mail contém um link suspeito, né, que encaminha aqui o usuário, né, para um file storage. Né? Isso é algo muito frequente também em ataques mais atuais, né, um link de SharePoint, né, um link do Google APIs, né, de alguma URL que é válida, que é lista, né, que passa batido para um solução de e-mail tradicional, né, mas esse file server, né, vai levar o usuário para algum outro conteúdo malicioso dentro dessa pasta, seja, né, um arquivo, né, com conteúdo malicioso, ou seja, um outro encaminhamento, né, para algum outro local. Então, é um ponto de atenção também e a gente consegue, né, fazer essa diferenciação. Tá? Então, aqui os indicadores, né, de raridade aqui em relação a esse comportamento. Né? O e-mail contém um anexo também, né, que contém JavaScript embarcado, então levanta ainda mais, né, a suspeita de nociva aqui desse e-mail. Né? Algumas outras informações de histórico de mensagem, né? Então realmente, né, denota aqui, né, que existe uma frequência, né, de comunicação entre a empresa do Simon e aqui a nossa organização HoldSync. A associação, né, mostra, né, um tráfego de saída, então a gente troca e-mail, né, com esse domínio aqui de fato, né, e a questão de validação estão aqui ok, né, SPF, DKIM estão ok, né, então isso aqui é de fato, né, um ataque bastante sofisticado, tá? E aqui a gente consegue ter um preview, né, do que é esse e-mail, né, do que chegou ali para o Steven de fato. Então esse é o e-mail, né, que apareceu ali com o Steven, tá? E o que a gente consegue ver também? Para onde que esse link levaria o Steven? Então se eu clicar nesse ícone aqui, eu consigo ver, né, que caso o Steven clicasse naquele link, ele levar ele, né, para uma página, né, de login aqui. Então, possivelmente, né, um roubo de credencial, né? E o principal, né, motivador aqui, assim, atual de ataques na camada de e-mail, aquela credencial, né? Muitas vezes, né, o roubo da credencial não tem essa empresa, né, como alvo, né, mas ela como parte, né, de uma campanha mais sofisticada. Eu quero a credencial dessa empresa, né, porque eu sei que ela tem relação de negócio, né, com várias outras empresas, que é meu potencial alvo. Então, eu quero, né, mover aqui minha campanha para um fim, né, muito mais rentável. Né? Então, aqui é um pouco, né, de como a gente apresenta essa informação aqui desse incidente aqui de e-mail.
tá? Aqui é um caso, né, um outro caso bem interessante, que é o caso aqui do Olive, tá? O que é um ponto importante, né? A gente faz essa verificação não para um e-mail específico, né, para todos os e-mails, né, de entrada, saída da organização, tá? No caso de e-mails de saída, a gente tem formas aqui, né, de inferir através da Direct Trace, né, que um vazamento de dados está ocorrendo, né, que existe alguma recorrência de troca de mensagens, né, com uma parte, uma contraparte, né, de um usuário que é um e-mail pessoal. Então a gente consegue determinar nessa diferenciação, poxa, né, a Olivia Brown aqui está tocando e-mail, né, com a olivia@gmail.com, né? Então, e pela frequência de comunicação, eu entendo que é o e-mail pessoal dela, né? E eu tenho característica de vazamento de dados, né, nesse fluxo de comunicação, tá? Esse caso daqui da Olivia é bem interessante, né? E ele reforça um pouco dessa característica de olhar continuamente o ambiente, tá? Então, esse e-mail aqui em questão, né, que vem com esse título, é uma empresa, né, que presta serviços de RH aqui para a RoadSync, é um e-mail que inicialmente ele foi movido para a lixeira, e quando a característica nociva, né, esse e-mail, né, que também, né, chegou de forma anômala, né, ele não passa aqui pela empresa, né, ele não pertence, né, a Hardson, né, então ele não passa aqui pela SPF, não passa por questões aqui de DKIM, então assim, é um e-mail, né, espufado aqui, né, para a Olivia, ele começou a chegar para outros usuários, e Direct Trace faz também uma análise retrospectiva e muda a decisão. Então, assim, no começo, ele foi movido para a lixeira, né, tem características mais brandas ali, né, de um desvio de comportamento, né, mas quando isso começou a se tornar um ataque generalizado, né, outros usuários da empresa recebendo esse mesmo e-mail, né, malicioso, né, partindo dessa origem aqui, né, que a gente revelou já sem e-mail espufado, não pertencendo aqui, né, a esse remetente até então confiável, a gente entendeu, né, que a melhor decisão aqui seria não entregar essa mensagem, voltar na caixa de e-mail da Olivia e tirar esse e-mail da lixeira, né, remover ele do contato ali do usuário, né, pelo grau malicioso desse e-mail, tá? Então ele tem características de personificação, de tentar se passar, né, por quem não é. Então ele tem um arquivo aqui não esperado. Então, a gente entende ali o fluxo de troca de mensagem, então entende que esse anexo aqui não era esperado, né, ele vem comprimido dentro da mensagem. Então, um exemplo, né, de um outro e-mail com essa característica, né, de um ataque um pouco mais distribuído na organização, e a gente terá, né, uma decisão inicialmente aplicada no e-mail, tá? Um outro ponto interessante que eu até comentei, essa questão da interação com o usuário. Então, aqui é um exemplo, né, de como acontece a interação. Um certo e-mail ali que não tem um grau de anomalia significativo, então não vai afetar a segurança da empresa, né, se o usuário, né, marcar como safe, ou se ele quer manter esse e-mail na inbox dele, mas eu compartilho um pouco dessa decisão. Então, e-mails ali que tem um pouco mais de grayware, eu consigo compartilhar essa decisão com o usuário. Óbvio que isso é critério, né, da política de segurança da empresa, né, a gente consegue, né, liberar isso ou não, mas é interessante, até por uma questão de conscientização, né, o usuário poder participar ali, né, e também marcar e-mails ali que para ele percebe, né, que são distração, né, que são, né, um desvio ali em relação ao perfil de trabalho, tá? Uma outra característica, né, como a gente olha também, né, o e-mail de saída e a gente compreende o comportamento do usuário, a gente consegue também, né, ter uma interação com o usuário nessa questão, né, de falha de direcionamento, né? Então, eu quero mandar, né, quem nunca mandou o e-mail errado, né, assim, começou a escrever o nome de uma pessoa e acabou mandando, né, para alguma outra pessoa que tem o mesmo nome, né, ou com um sobrenome diferente ali, né, e a gente consegue, né, por conhecer o perfil de comportamento do usuário de e-mail, entender, né, que de fato, né, ele não queria mandar aquela resposta, aqui no caso para o Steven, quer mandar para o Steven, né, e a gente vai alertar o usuário, né? Tem certeza que você quer mandar essa mensagem? Cara, eu acho que você quer mandar essa mensagem para o Steve, não para o Stephen. Então, é uma forma também de evitar, né, que um dado, né, saia da empresa. Legal? Bom, pessoal, essa é uma visão detalhada, ao mesmo tempo alto nível, né, assim, do que é a solução, né, de e-mail da Darktrace, né? Está chegando aqui, né, no final da nossa sessão. O que eu gostaria de reforçar, né, com vocês também, até voltando aqui um pouco para o PowerPoint, né? Assim, a Darktrace, né, ela
usa, né, a gente oferta, né, para o mercado, né, a nossa solução de e-mail desde 2018, então já tem uma maturidade, né, muito alta, né, são muitos clientes que já usam o Darktrace e-mail, né, a gente se orgulha bastante desse reconhecimento aqui, né, que é do mercado seguro cibernético, né, que é através da Marsh, né, que é uma seguradora norte-americana, né, que criou um programa chamado Cyber Catalyst, né, esse programa ele avalia, né, as tecnologias presentes no mercado e tecnologias que reduzem efetivamente o risco cibernético. E é interessante que a Darktrace ela é reconhecida pelo programa Cyber Catalyst como uma solução que reduz efetivamente o risco cibernético, né, que entrega métricas de desempenho, né, KPIs importantes para a cibersegurança, né, que possui viabilidade técnica, é simples de ser implantado, simples de ser testado também. Então, em poucos minutos, né, via API, você coloca, né, a monitoração da Darktrace, né, no ar, na sua estrutura de e-mail, né, a eficiência, flexibilidade, a diferenciação, o diferencial tecnológico da Darktrace, né, e na visão aqui das seguradoras, né, o Darktrace e-mail ajuda, né, com 5 principais riscos, né, que as seguradoras se preocupam, né? Então, quando vai fornecer, né, esse serviço de seguro cibernético, né, ela olha a questão de ransomware, né, como você gerencia, né, a possibilidade de um ransomware dentro do seu ambiente, gerenciamento da cadeia de suprimentos, né, que é vetor, né, ultra importante de segurança, né, mais do que nunca hoje o e-mail, né, tem um papel importante em relação a isso, né, migração e gerenciamento de nuvem, né, e aqui a gente está falando, né, sobre provedores de e-mail e nuvem, né, como você inicia a segurança, né, agora após migração, né, se o usuário está com o e-mail na nuvem, né, a credencial ao alvo, né, o próprio e-mail ali, seguranças nativas não são suficientes, né, engenharia social, privacidade de dados, então são questões que as pessoas se preocupam e a Darktrace tem um reconhecimento importante, né? Qual que é o significado disso no final do dia, né? Se a empresa está procurando, né, e possui, né, seguro cibernético, você consegue, né, ter apólices ali mais, né, vantajosas quando você tem Darktrace dentro da organização, tá? Né? Como eu comentei, Darktrace é simples de ser implantado e é simples de ser testado. Então, todo mundo que está aqui na call, eu deixei esse QR Code aqui, né, ele vai direto, né, para o meu e-mail, então se sintam convidados, né, a gente se provoca também, né, aqui, se desafia a colocar Darktrace na prática, né, vocês testarem Darktrace, né, dentro da empresa de vocês, é simples, é gratuito, né, não tem nenhum compromisso, né, de compra e uso da plataforma, mas que vocês percebam na prática, né, a aderência, a facilidade, né, e tenham essa percepção, né, de como está a saúde e segurança, né, do ambiente de vocês. Bom, devolvo a palavra aqui para o Paulo, né, para o Bruno aqui também, né, até para se tem alguma dúvida, se alguém colocou alguma questão aqui também que a gente consegue responder aqui no tempo da reunião. Bacana, Leandro. Obrigado pela sua apresentação brilhante. Eu acho que, dentre os vários recados que você nos passou, o principal é que, com a inteligência artificial provendo mais subsídios para as ameaças, é importante a gente pensar além daquela visão antiga de phishing não é entrega e ponto final, não quero mais saber o que está acontecendo na caixa do usuário, minha responsabilidade passou. Então, quando você apresenta toda essa questão de aprendizado, de entendimento e até de análise de licitude, ou seja, o que é lícito entre a comunicação de dois usuários, o que acontece normalmente numa comunicação lícita? Opa, isso aqui está fora do padrão. Então, mesmo que haja uma simulação tentando replicar uma mensagem com as mesmas características, com os mesmo cenário de uma mensagem lícita, está ali a inteligência artificial em nosso benefício, justamente para a gente conseguir mitigar essas questões, diminuir risco e evitar incidentes que, no final do dia, é o que a gente quer, né? Eu reafirmo para os amigos que estão nos assistindo a expertise da Darktrace em soluções de detecção e respostas ainda dentro do perímetro, né? Como a gente já trabalha com soluções de NDR, baseada já no conceito de XDR também para detecção e resposta 100% baseado em alguns clientes. A Future e a Darktrace já tem alguns clientes no Brasil trabalhando com esse modelo em total sucesso. E a extensão dessa tecnologia, dessa visão de detecção e resposta, análise de artefatos maliciosos com inteligência artificial para o caminho da nuvem, nos ajuda muito na composição da oferta que a Future faz no mercado de proteção dos usuários, que foi o que o Bruno passou. Ou seja, olhar quais são as necessidades dos nossos usuários. O usuário tem que acessar o e-mail dele, ele tem que abrir o e-mail, ele pode estar negociando com um novo cliente, ele vai ter que olhar um novo e-mail. E como é que a gente dá segurança a isso? Então, é justamente isso que a gente pretende tratar. E nessa questão, justamente, de correio eletrônico, a Darktrace tem uma solução, nos traz essa solução que encaixa completamente na nossa solução de proteção do usuário,
que está envolta dentro de outras tecnologias como ZTNA, SAS e outros conceitos que também vêm a aprimorar toda essa visão de proteger os próprios usuários, tá bom? Agradeço novamente, Moretti, e deixo aberto para o Bruno Lima poder finalizar o nosso encontro, finalizar o nosso bate-papo, mostrando, de fato, os nossos benefícios e a extensão dessas soluções que nós podemos entregar a vocês. Perfeito, excelente. Leandro, sua apresentação, obrigado. Então, a gente traz aqui alguns benefícios, né, esperados com essa nossa oferta Filt, juntamente com uma plataforma no nível, né, da solução da Darktrace que foi apresentada pelo Leandro Moretti, né? Então, a gente tem aí, né, uma proteção completa, né, dos nossos usuários, das nossas camadas, né, da nossa superfície de e-mail, né, com uma solução, né, personalizada, né, para sua empresa, para sua companhia de fato, né? Então, nós vamos entender, né, qual tecnologia, como essa tecnologia vai se encaixar melhor dentro do seu ambiente, para que você tenha aí, de fato, um nível, né, de visibilidade, do nível de exposição, né, da sua superfície de ataque, né, do quão, né, está vulnerável no quesito e-mail, por exemplo. E aí, consequentemente, né, vai te ajudar, né, a adequar as leis novas, né, as regulamentações aí, né, muitas informações aí no e-mail principalmente. Então, essa nossa oferta, juntamente com essa plataforma, vai ajudar a sua empresa a atender essas regulamentações também. Para que ao final do dia, né, como o Leandro comentou, Paulo Vitor também, você tenha aí o seu risco cibernético reduzido. Perfeito? Essa solução que nós apresentamos, né, juntamente com a plataforma da Darktrace, ela trata-se da nossa oferta de proteção de usuários, né? A Filter, ela trabalha a segurança de ponta a ponta, então nós atuamos desde o planejamento, com tecnologias de proteção e resposta. Então, nós queremos te convidar, né, a conhecer as nossas outras soluções, as nossas outras ofertas, né? Estamos à disposição, procure seu gerente de conta, né, caso queira conhecer melhor e testar também a plataforma apresentada pelo Leandro, conte conosco, estamos à total disposição. Perfeito? Bruno, muito obrigado novamente. E a mensagem é essa. Essa é uma das soluções que compõe as nossas visões. Vocês vão receber um e-mail agora com o link, com a gravação desse webinar. Então, contate o seu gerente de conta ou através mesmo desse e-mail que será enviado o link, vocês podem responder, entrar em contato conosco e não deixem de testar a solução. É uma ação interessante do próprio fabricante, visto a facilidade, a baixa complexidade de implementação, nós conseguimos aí testar e vocês experimentarem, e até para que vocês possam medir frente às tecnologias que vocês já possam ter para endereçar esse tema, e também as próprias tecnologias providas por seus provedores de e-mail em cloud, que muitas das vezes eles se posicionam dessa forma, mas como a gente mencionou, tecnologias meramente de uma análise, digamos, de artefato em si, muitas das vezes não conseguem ter essa habilidade de identificar um ataque de phishing mais sofisticado, que normalmente tem uma ameaça muito mais forte por trás, tem ali um risco muito maior atrelado àquele incidente mais sofisticado. Tá bom? Agradeço a todos a presença. Moretti, muito obrigado novamente por abrilhantar nossa tarde com sua presença. Obrigado, pessoal. E eu que agradeço a todos os presentes, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, desejo um ótimo final